Espírito Santo de Deus, continue a ministrar ao nosso coração esta manhã. Que a palavra do Senhor venha nos direcionar, nos dar sabedoria e nos dar entendimento. Fala conosco, Senhor, nessa manhã, continue falando a cada coração. Senhor, é o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém? Abra a tua Bíblia, primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 3, versículo 9. Primeiro aos Coríntios, capítulo 3, versículo 9, diz assim a palavra do Senhor. Porque nós somos cooperadores de Deus, vós sois a lavoura de Deus e edifício de Deus, segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento e o outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele. Porque ninguém pode pôr outro fundamento, além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre esse fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nesta parte permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo todavia como pelo fogo. Não sabeis vós que sois o templo de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio, neste mundo faça-se louco para ser sábio. Amém? Podeis tomar assento. Apóstolo Paulo, ele escreve e diz, olha, porque ninguém pode pôr outro fundamento, além deste que já está colocado. Nós somos o templo de Deus. Então há um fundamento em Deus, nós somos edifícios de Deus, porque nós somos cooperadores de Deus, vós sois a lavoura de Deus, é edifício de Deus. Então o apóstolo Paulo está ensinando à igreja que tudo precisa ser edificado. A nossa vida, ela precisa ser edificada e é trabalhada parte a parte. Mas há um fundamento, e sobre esse fundamento depende daquilo que nós vamos construir. Quando uma obra é feita, a parte mais importante e menos valorizada por todos é o fundamento. Muitas pessoas não dão tanta atenção ao fundamento. Mas se o fundamento for fraco, ele não suportará tudo aquilo que você quer colocar em cima dele. Então, em uma construção, a parte mais importante é o fundamento. Se o fundamento é preparado para 3 andares, 2 andares, tudo vai dizer no fundamento. Como está o fundamento? Por isso Paulo, ele diz, olha, a obra de cada um se manifestará no dia. Na verdade, o dia declarará. Então, tudo aquilo que você está construindo, tenha certeza que vai ficar em evidência. Vai rachar, ou vai ficar firme, não importa se é de ouro, não importa se é de palha, o importante é o fundamento. A Bíblia é um livro que sua linguagem é de símbolos. Gênesis começa com a árvore da vida. Apocalipse termina com a árvore.
Sempre a Bíblia ele vai trazendo símbolos sobre pessoas. Gideão, varão valoroso. Davi era profético. Salomão, apostólico. Então, tudo vai sendo formado dentro de profético e apostólico. Abra a tua Bíblia em Efésios, capítulo 2, versículo 19, diz assim: assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadão dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo edifício, bem ajustado, cresce para o templo santo no Senhor, no qual também vós, juntamente sois edificados para a morada de Deus em Espírito. Então a Bíblia vai nos ensinando que nós somos o templo de Deus. Nós somos edificados e temos que buscar esta santidade em Deus. Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Eu sempre tenho pregado, e Deus tem nos levado a mensagem, que temos que buscar o diferencial do mundo. Por que nós somos diferentes do mundo? Porque nós somos a família de Deus. Nós somos representantes de Deus aqui na terra, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Qual é o nosso fundamento? Apostólico e profético. Se nós não entendemos o que é o fundamento, tudo que você colocar em cima, mas nós somos igreja. Eu acho muito interessante as pessoas falarem, eu sou pentecostal. E quando eu pergunto, o que define ser pentecostal? As pessoas não sabem. É porque nós somos alegres, porque a gente pula, porque a gente dança. As pessoas não sabem definir o que são. E não sabendo qual é o seu fundamento, passa por loucuras. E busca loucuras. Mas nós somos pentecostais. Nós somos de Cristo. Cristo é a nossa base. Senão tudo é meninice, tudo é passageiro. Então Paulo está ensinando à igreja que nós temos que entender sobre o que nós estamos edificados. Sobre apóstolos e profetas. Proféticos e apostólicos. Então a palavra vai nos ensinando, olha, edificados sobre os fundamentos dos apóstolos e dos profetas. No capítulo 3, versículo 5, diz assim de Efésios: o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos, apóstolos e profetas. Em outro tempo não foi revelado, mas agora pelo Espírito Santo de Deus foi revelado. Revelado por quem? Por sabedoria humana? Por movimentos humanos? Não, pelo Espírito Santo de Deus. O sonho de Davi era construir uma casa para Deus. Um dia Davi, ele olha e diz, olha, nós estamos habitando em boas casas, mas a arca, a presença de Deus, ainda está em tenda. E ele colocou no seu coração que deveria construir um templo para Deus. Era um desejo de Davi. O sonho de Davi era construir uma casa para Deus. Davi, então, ele é chamado para construir algo que vai ser lançado os fundamentos. E Deus diz a ele, você não pode construir, porque as suas mãos estão manchadas de sangue. Mas Davi, então, ele tem agora, a partir de agora, uma busca, que é construir a sua própria casa.
para preparar a casa do Senhor. Se nós não prepararmos a nossa casa, nós não teremos uma igreja preparada. Onde começa a igreja? A igreja começa na família. Primeiramente, o indivíduo tem um encontro com Deus. Ele forma uma família. E a família forma a igreja. E a igreja forma a nação de Deus. O povo de Deus. Se nós não entendemos o processo, se nós não entendemos aquilo que a palavra vai nos ensinar, nós seremos apenas pessoas rasas. E o que mais temos hoje é pessoas rasas, porque não conseguem entender o agir de Deus desde os princípios e o simbolismo que Deus traz para que haja o entendimento. Jesus, ele tinha uma preocupação com a multidão. E ele ensinava em parábolas, porque era difícil de entendimento. O povo não entendia o que Jesus estava falando. Muitas vezes nós pensamos, eu preciso fazer uma pregação mais simples. Só falar que Jesus salva está bom. Mas por que Jesus? Ele tinha uma preocupação em ensinar o reino. Se nós não tivermos conhecimento, se nós não nos aprofundarmos, nós seremos rasos. Sem conhecimento e sem saber aquilo que Deus está nos levando. Então, embora quisesse construir uma casa para Deus, ele não permitiu, porque suas mãos eram impuras. Então, Davi é aquele que vai receber a unção profética. Não, e a unção profética não é para profetizar. Fulano vai casar com ciclano, ciclano vai casar com fulano. Olha, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Eu vou adivinhar o teu RG, o teu CPF. Isso não é profético. Isso é engano dos nossos dias. Então, Davi, ele agora é apresentado como um profético. Então, o profético não é para profetizar apenas aquilo que nós queremos ouvir, e sim para cobrir a sua casa com prosperidade. Abra a tua Bíblia, na palavra de Deus, segundo livro de Samuel, capítulo de número 5. Davi é constituído o rei de todo Israel. Então todas as tribos de Israel vieram a Davi em Hebrom e falaram dizendo: eis nós aqui, somos teus ossos e tua carne. E também outrora, sendo Saul ainda rei sobre nós, eras tu que saía em travas com Israel, e também o Senhor te disse: tu apacentarás o meu povo de Israel, e tu serás príncipe sobre Israel. Assim, pois, todo o ancião de Israel vieram ao rei em Hebrom, e o rei Davi fez com ele acordo em Hebrom, perante o Senhor, e ungiram a Davi rei sobre Israel. Da idade de 30 anos era Davi, quando começou a reinar, 40 anos reinou. Agora, versículo 10, diz assim: e Davi ia cada vez mais, aumentando e crescendo, porque o Senhor Deus dos exércitos era com ele. Irão, rei de Tiro, enviou mensageiros a Davi, e madeira de cedro, e carpinteiros, e pedreiros, que edificaram a Davi uma casa. E entendeu Davi que o Senhor o confirmara rei sobre Israel, e que exaltara o seu reino por amor do seu povo. Sempre temos que ter um entendimento. É pelo amor do seu povo. Se Deus está te dando prosperidade, é por amor do seu povo. Sempre que Deus age, é por amor do seu povo. Não é para exaltar Davi, é para o amor do seu povo. Tudo que Deus faz é pelo amor do seu povo. Mas como entender o amor de Deus? Se perguntar, por que você ama Jesus? 90% das pessoas não sabem. Por que você ama Deus? 90% das pessoas não sabem. Ah, que eu fui na igreja, gostei, ouvi uma palavra, gostei.
Nós amamos Deus porque Ele nos amou primeiro. Ele nos amou primeiro. Ele é a essência do amor. Quando Ele olhou para você e teve amor por você, Ele derramou sobre você amor. E você não sabia o que era amor. Mas quando Deus se revela, o amor de Deus é revelado ao seu povo. Por que eu amo Deus? Porque Ele me amou primeiro. Eu não sabia o que era amor. Eu não entendia o que era o amor. Eu não tinha amor. Mas quando Jesus, Ele me amou e deu a sua própria vida por mim, ali foi revelado o amor. Sempre que a Bíblia vai falar, ela vai falar por simbologias. O povo fala, olha, tu apacentarás sobre nós. O que é apacentar? Você vai dominar sobre nós. Você vai nos guiar. Sempre o povo tinha um entendimento de animais, de ovelhas, de direcionamento, de obediência. Se nós não voltarmos aos princípios, nós não saberemos louvar a Deus ou buscar a Deus. E viveremos de eventos e eventos. Ah, eu sou pentecostal. Mas o que te define ser pentecostal? Uma que a palavra pentecostal é 50 dias antes da Páscoa. Eu sou pentecostal, eu sou 50 dias antes da Páscoa. E vão se dividindo, porque eu sou pentecostal, você não é pentecostal, e nós, sem entendimentos, vamos deixando de edificar a casa de Deus. Então Irão enviou madeira de cedro. A Bíblia começa com árvore. Qual é a importância da árvore em nossa vida? Porque Irão agora, ele faz uma aliança com Davi, ele entende que Davi é um homem de Deus. Irão, rei de Tiro, enviou mensageiros a Davi, e madeira de cedro, e carpinteiros e pedreiros, que edificaram a Davi uma casa. Não há construção sem pedreiro, sem carpinteiro, sem madeira, sem ferro, nos nossos dias. Então tudo é necessário que haja material para que a obra seja concluída e seja uma obra que não se consome à toa. Paulo diz assim, a obras de alguns é de palha. A obras de algum é de palha. E o fogo consome. Então, a palavra vai nos dizendo que ele enviou madeira de cedro. A grande pergunta que nós temos que fazer, o que simboliza o cedro? Por que enviou madeira de cedro? Porque a Bíblia, ela se dá ao trabalho de falar que um rei enviou carpinteiros, enviou pedreiros, mas principalmente madeira de cedro. Não poderia simplesmente uma passagem dizer assim, Irão ajudou Davi a construir a sua casa. É as simplicidades que muitas vezes nós buscamos no Evangelho, e o Evangelho não é tão simples como nós queremos que seja. O Evangelho é profundo, é algo mais profundo do que nós pensamos, porque Deus é um Deus de detalhes. Deus é um Deus que Ele fala por cada detalhe. E se nós não conhecemos os detalhes, nós não entenderemos o agir de Deus. Aí começaremos a ser exatamente isso. Eu sou isso, eu sou aquilo, sem um entendimento, sem uma busca. Abra tua Bíblia em Levíticos capítulo 14. Versículo 4 e 6. Diz assim. No versículo 1 em diante. Depois falou o Senhor a Moisés, dizendo, essa será a lei do leproso. No dia da sua purificação, será levado ao sacerdote. E o sacerdote sairá fora do arraial, e o sacerdote o examinará, e eis que se a praga da lepra do leproso for sarada, então o sacerdote ordenará que por aquele que se houver de purificar, se tomem 2 aves vivas, limpas, e pau de cedro,
e carmesim e sopo. E mandará também o sacerdote que degole uma ave num vaso de barro sobre águas vivas. E tomará a ave viva e o pau de cedro e o carmesim e o sopo e os molhará com a ave viva, no sangue da ave que foi degolada sobre as águas correntes. Tudo isto é fundamento. Tudo que a igreja é hoje, ela é fundamentada nos apóstolos e nos profetas. Então, tudo que nós vivemos hoje tem um fundamento. Então, o cedro, ele está na purificação. Onde era usado o cedro? Na purificação. Quando o leproso era curado, ele tinha que levar um galho de cedro ao sacerdote, e ali era apresentado na queima o cedro como simbolismo de purificação. Abra tua Bíblia em Ezequiel capítulo 31. Ezequiel capítulo 31 diz assim: E sucedeu no ano 1º, no terceiro mês, ao primeiro do mês, que veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, dize a Faraó, rei do Egito, e a sua multidão, a quem é semelhante na tua grandeza: Eis que a Síria era um cedro no Líbano, de ramos formosos, de sombrosa ramagem, de alta estatura, e a sua copa estava entre os ramos espessos. Ezequiel apresenta estatura, poder. A madeira queimada em Levítico significa purificação. O cedro significa beleza, valor de purificação, ofertas, sacrifícios, integridade, pureza de mente, contaminação zero. O que significa o cedro? Uma contaminação zero. O profético traz a convicção: se queremos construir uma obra para Deus, temos que colocar nossa casa em santidade. A primeira coisa, Deus diz para Davi: você não pode construir um templo para mim, porque as tuas mãos estão sujas. Mas construa a tua casa. E irão dar a ele o cedro, que vai ser usado no telhado. Na mente. Telhado significa a mente. Então, e Davi edificou a sua casa, e não a casa de Deus. Colocar nossa casa em santidade. O profético chega para que você cubra sua casa com cedro. Chegou a hora da sua casa ser igreja. Onde começa a igreja? Na sua casa. Santifica a tua casa. Veja o material que você está usando para edificar a sua casa. Não é qualquer material. Muitas vezes nós somos cristãos dentro da igreja. Hoje eu vou à igreja. Faz tanto tempo que eu não vou, hoje eu vou. Mas esquece que a igreja começa na tua vida e na tua casa. Aqui é o lugar que nós nos reunimos para receber uma palavra de direcionamento. Aqui é o lugar onde nós nos achegamos a Deus para agradecer. Muito menos para pedir e muito mais para agradecer. Mas nós somos ensinados que igreja é o lugar para ir pedir. E quando eu não tenho nada para pedir, eu não vou na igreja. Minha vida está bem, eu estou viajando, olha, a minha empresa está maravilhosa, tudo vai bem. Mas é interessante como as pessoas lembram que você é um homem de oração. Depois de muito tempo, sem nunca ligar para você, liga para você às 2h da manhã e diz: pastor, por favor, ore por mim. Eu estou desesperado. Mas se esqueceu de Deus. Se esquece que você é a igreja. Que esse lugar é o lugar para nós virmos e louvar a Deus. Buscar Deus. Não é um lugar apenas de buscar o que eu preciso, mas é um lugar para agradecer por tudo que Deus tem sido e tem feito em nossa vida. Algo que me chama a atenção quando eu vou ao supermercado hoje,
Se você der um dinheiro para o caixa, ele não sabe te devolver um troco sem a calculadora. Se ele tiver que, se você fizer uma compra de R$ 90 e dar R$ 100 para ele, observe, ele vai para a calculadora. Ele vai ver quanto tem que te devolver. Calculadora te dá resultado, porém não te ensina como obter resultados. Tem igreja que nos direciona para a prosperidade, mas não nos ensina como obter a prosperidade. Tem igreja que nos dá a sensação de salvação, mas não nos ensina como obter a salvação. E nós pensamos que é apenas fazer parte, estar lá. Não, nós precisamos nos aprofundar. Então, eu vejo a igreja hoje como um caixa de supermercado. Ele sabe que ele tem uma calculadora e que aquela calculadora vai dar um resultado para ele. Tem pessoas que sabem que existe a igreja e a igreja pode dar um resultado para ele, mas não sabe como conseguir esse resultado. É por isso que muitas pessoas ficam de igreja em igreja. É por isso que, quando se anuncia um milagre, alguma coisa, as pessoas correm para lá. Mas não aprende a ser o milagre na mão de Deus. Tu é uma bênção. O que Deus falou para Abraão, para Jacó, você é a bênção. Deus não disse, olha, dependa de mim sempre, porque me procura onde eu estiver, porque eu sou a bênção. Deus disse, você é a bênção, e através de você, todas as famílias da terra serão abençoadas. O que é o cristão hoje? Ele é a bênção. Todos têm que nos procurar e perguntar, como eu faço para ser abençoado igual você? Como eu faço para ter uma vida de prosperidade como você? Uma vida de alegria não é de muito dinheiro, mas é uma vida de alegria. Você vai ao culto, você louva a Deus. Como é que eu faço para ser igual você? Então o profético, ele chega para que você cubra a sua casa com cedro. Chegou a hora da sua casa ser igreja. O profético vem pôr a casa em ordem, cobertura de cedro. Ordem sacerdotal, relacionamento, partir o pão com a família, santidade, aliança, purificação. A Bíblia nunca nos levou a abrir mão do sacerdócio. Diz assim, capítulo 14 de Levítico. Depois falou o Senhor a Moisés dizendo, essa será a lei do leproso. No dia da purificação será levado ao sacerdote. Não é porque você recebeu uma bênção que você esquece o sacerdote. A única pessoa que está apta para receber o teu sacrifício, o teu dízimo e ministrar a bênção sobre você é o sacerdote. O único que pode dizer, você está limpo, é o sacerdote. Não abra mão. Hoje nós estamos vendo as pessoas dizerem, eu não preciso de igreja. Eu não preciso de sacerdote. Eu mesmo, mentira. Não entre nas falácias do diabo. Isto é palavra. Quando você estiver limpo, quando você recebeu a bênção, procure o sacerdote. Jesus, ao fazer um milagre, ele diz, vai e apresenta-te ao sacerdote. Jesus era profético, Jesus era rei, Jesus era apostólico, Jesus era sacerdote, mas havia na região um sacerdote além dele. E ele diz, vá ao templo e se apresente ao sacerdote. Não vá pela sua própria cabeça. Estamos aprendendo os resultados, mas não sabemos como conseguir os resultados. Estava ouvindo ontem uma pessoa dizer, em 1880, se não me engano, houve um problema no Sol, e
Muita coisa aconteceu no mundo, o mundo mudou. Mas ele diz, naquele tempo, tinha pouca eletricidade, não tinha computador, não tinha nada. Se der um problema desse hoje, você não saberá mais quanto tem no banco, você não saberá nada mais. Se der um problema na internet hoje, às vezes nós estamos tendo alguns apagões na internet e o banco diz, fora de ar, fora, e você não sabe o que faz. Então, aprenda como ser abençoado e não apenas obter resultados. Aprenda em Deus e Ele tem tempo para te ensinar, Ele quer te ensinar. Ele não deixou uma Bíblia com tantas páginas, com tantas histórias, com tantos versículos, com tantos homens, para que você seja raso. Ah, eu sou pentecostal. Eu vou, danço, pulo e está tudo bem. Não é assim. Nós temos que ter um conhecimento da palavra de Deus. O apostólico não chega com base impura. A primeira coisa que nós devemos entender é que o apostólico, que vem após o profético, ele não chega com a base impura. Ele tem que ter uma base de purificação. Então Davi vai construir a sua casa com tudo aquilo que Irão trouxe: pedreiros, carpinteiros e principalmente o cedro, para trazer a purificação. Se não tiver a preparação da palavra, por que existe o pregador? Porque o pregador, ele para tantas horas para estudar a palavra. Porque algo precisa ser preparado. Não é de qualquer maneira. Não é de qualquer jeito. Não se entrega a palavra sem base. Não se entrega a palavra com uma única intenção, levantar oferta no final. Quem enriquece a igreja, quem dá condições à igreja, é Deus, não precisa de homens. Hoje eu ouço homens dizendo, o meu dom é levantar ofertas. Não existe isso. É engano da palavra de homens. Primeira, livro de Crônicas, capítulo 29. Abra a tua Bíblia no capítulo 29, diz assim: disse mais o rei Davi a toda a congregação: Salomão, meu filho, o único, a quem Deus escolheu, é ainda moço e tenro, e esta obra é grande, porque não é o palácio para homens, mas para o Senhor Deus. O que estamos construindo não é para homens, é para Deus. Quando você busca os fundamentos apostólicos, proféticos, você não está construindo para homens, está construindo para Deus. Ah, eu não gostei do que foi dito, porque você está esperando que algo seja dito para você, e não a obra de Deus, não aquilo que Deus quer falar. A primeira coisa que nós chegamos ao culto é: Senhor, fala comigo esta manhã. Mas quando vem uma palavra que eu não gosto, eu digo, não quero. Você não pediu para Deus falar? Você não disse que estava pronto a ouvir o que Deus tinha para falar? Ainda que você não goste, Deus está dando a palavra. Então, eu, pois, com toda a minha força, já tenho preparado para a casa do meu Deus, ouro para as obras de ouro, prata para as obras de prata, cobre para as de cobre, ferro para as de ferro, madeira para as de madeira, pedra de onix e as de engastes, e pedras ornamentais e pedras de diversas cores, toda a sorte de pedras preciosas e pedras e mármores em abundância. E ainda, porque tenho afeto à casa do meu Deus, e ouro e prata, particular que tenho, eu dou para a casa do meu Deus, afora tudo quanto tenho preparado para a casa do santuário. Davi, ele diz, eu tenho preparado tudo para a casa de Deus. Ainda que Deus diz para ele, você não vai construir. Mas agora ele começa
a pedir pelo seu filho. Disse mais o rei Davi a toda a congregação: Salomão, meu filho, o único a quem Deus escolheu, é ainda moço e tenro, e esta obra é grande, porque não é palácio para a mão de homens, mas para o Senhor Deus. A obra que estamos construindo não é para homens, é para Deus. E dê o seu melhor, sempre que você for chamado para construir algo para Deus. É uma corrida de bastão, tudo alinhado, o tempo certo. Não adianta e não atrasa. Não sei se vocês já viram uma corrida de bastão. As pessoas vão correndo e passando o bastão para o outro. Assim é a obra de Deus. Um vai passando para o outro. E aquele que recebeu o bastão, ele não pode desanimar. Porque ele tem um compromisso de passar para outro. Ele tem um compromisso de levar mais adiante. A obra de Deus não para, não desanima. A obra de Deus, ela tem que ter um objetivo. Nós temos que chegar ao alvo. Eu não chego, mas alguém vai chegar. E vamos passando para os demais. Deus não usa multidão, usa o que entende o tempo. Deus não usa multidão. Algo que Deus tem contra Israel. Israel não entendeu o tempo. Sabe o que aconteceu com Israel? Um povo escolhido, um povo separado, um povo chamado. Mas Deus diz: eu tenho contra Israel, que não entendeu o tempo. O que Deus terá contra a nossa geração, se nós não entendemos o tempo? Que tempo estamos vivendo? O que é isso que estamos vivendo? Que apostasia é essa que estamos vivendo? Ou porque essas coisas estão se levantando? Se nós não entendemos o tempo, nós não levaremos adiante a obra de Deus. À medida que se cumpre o profético, cedro sobre a sua casa, santidade, sacrifício, beleza, pureza, estatura e formosura. Deus traz a unção apostólica agora. Deus agora traz uma unção apostólica. Abra a tua Bíblia, 2 Crônicas, capítulo 1, versículo 7 em diante, diz assim: naquela mesma noite, Deus apareceu a Salomão e disse-lhe: pede o que queres que eu te dê. E Salomão disse a Deus: tu usaste de grande benignidade com meu pai Davi, e a mim me fizeste rei em seu lugar. Agora, pois, ó Senhor Deus, confirme-se a tua palavra, dada ao meu pai Davi, porque tu me fizeste reinar sobre um povo numeroso, como o pó da terra. Dá-me, pois, agora sabedoria e conhecimento, para que possa sair e entrar perante esse povo, pois quem poderia julgar a este povo tão grande como este povo? Quem poderia julgar a esse tão grande povo? Então disse Deus a Salomão: porquanto houve em ti, no teu coração, e não pediste riquezas, bens ou honra, nem a morte dos que te odeiam, nem tampouco pediste muitos dias de vida, mas pediste para ti sabedoria e conhecimento, para poderes julgar o meu povo, sobre o qual te constituí rei. Sabedoria e conhecimento te são dados, e te darei riquezas, bens e honras, quais não teve nenhum rei antes de ti, e nem depois de ti haverá. Deus chega para Salomão, apostólico, dá a ele um cheque em branco. Deus chega para a igreja e dá um cheque em branco. Tudo o que você pedir, meu Pai que está no céu vos dará. É um cheque em branco. Deus não está dizendo: eu vou te dar só 100, eu vou te dar só 200. Olha, não tem respaldo para o que você está me pedindo. O apóstolo João, ele diz assim: tudo o que você pedir, e ainda que não exista o que você pediu,
o meu Pai que está nos céus criará o que você pedir. Não há limites para as bênçãos de Deus. Não há limite para a bênção de Deus. Mas a igreja não entendeu isso ainda, porque não se tornou uma igreja apostólica. Ela se torna uma igreja menino, cheio de coisas pequenas, sem entendimento. Sem saber que quando nós chegamos a Deus com sinceridade, Salomão, ele não chega dizendo a Deus, eu sou rei, olha agora eu domino. Salomão diz, olha, como tu foste com meu pai, como tu agiste de bondade e benignidade com meu pai, eu te peço agora, me dê sabedoria e entendimento, para que eu possa dirigir o povo que é teu. Salomão não pede sabedoria para ele ser mais sábio do que os outros. Ele não pede que os seus inimigos sejam destruídos. Não. Hoje nós estamos vendo proféticos, apostólicos, dizendo assim, traz o nome do teu inimigo, porque eu vou engolir, ele vai morrer. É a igreja de hoje, sem entendimento e sem sabedoria. Isso se chama feitiçaria gospel. Que nós não entendemos o que está acontecendo em nossos dias. Não olhamos para o fundamento, não olhamos para as bases, não aprendemos, estamos acostumados como a caixa do banco, do supermercado, vai logo na calculadora, o que eu vou ganhar? Qual é o troco que eu tenho que dar? Não usa a sabedoria, não usa a inteligência. Não busque em Deus que lhe dê sabedoria e inteligência. Dá-me, pois agora, sabedoria e conhecimento, para que possa entrar perante esse povo. Pois quem poderia julgar a esse povo tão grande? E Deus chega para ele e diz, sabedoria e conhecimento te são dados. Te darei riquezas, bens e honra, quais não teve nenhum rei antes de ti, e nem depois de ti haverá. Não haverá. Então Deus traz a unção apostólica. Rei Salomão, tipo apostólico. Ser apostólico é ser cabeça. É uma unção de cabeça. Os reis de Israel e Judá estão cheios de princípios apostólicos, cheios de exemplos de sucesso e como fracassaram muitos deles. Salomão é apostólico. O que Salomão aprendeu? A orar. Se o povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, eu sararei a sua terra. Desde que começou as bagunças aqui no Brasil, eu tenho falado, não saia à rua, dobre os teus joelhos. Não saia em movimentos, dobre os teus joelhos. Porque se o povo que se chama pelo nome de Deus, orar, se arrepender, jejuar, Deus salvará a nossa nação. Mas nós queremos usar as mesmas armas do inimigo, ódio. O país foi dividido em ódio. E temos hoje uma grande população com ódio. Se vê ódio dentro das igrejas, se vê ódio em cima do altar. Porque não entendemos a palavra de Deus. Então o que sabia Salomão? O que é ser apostólico? Eu sou produto da tua graça. Como vou fazer? Me dê sabedoria. Sabe o que o povo era de Deus. Ele estava para servir. O que Salomão pede? Olha, me dê sabedoria, me dê capacidade, porque eu quero servir o teu povo. Servir o teu povo. Se nós tivéssemos políticos em nosso país que servissem ao povo, nós seríamos a primeira nação do mundo. A primeira. Se nós tivéssemos proféticos e apostólicos, nós seríamos a primeira nação do mundo. Porque Deus encheu essa terra de riquezas, mas somos um povo pequeno e medíocre, levados como massa de manobra, e não entendemos os princípios de Deus. Deus deu um cheque em branco. Sabia, que Salomão sabia? Sabia sacrificar. Era exagerado para agradar a Deus. Ele fez 1000 holocaustos.
Salomão, ele não tinha avareza para com Deus, porque ele sabia que Deus é quem enriquecia, que Deus é quem dava. Qual é a palavra de Davi? Do meu próprio ouro eu tirei para fazer a obra de Deus. Hoje nós estamos negando fazer a obra de Deus. Hoje nós estamos negando, não pertenço a isso. É muito fácil hoje não pertencer a nenhuma igreja, porque você não tem compromisso com ninguém. Eu não tenho compromisso com ninguém. Então, nós temos que ter esse compromisso, saber a importância da obra de Deus. Agora, pois, ó Senhor Deus, confirme-se a tua palavra dada ao meu pai. Confirme a palavra que o Senhor já deu ao meu pai. Profético. Qualquer tolo pode ganhar dinheiro, só o sábio sabe usar. Hoje em nosso país nós estamos vendo pessoas tolas ganhando dinheiro. Asaf, um dia ele olhou para o povo e disse: olha como prospera o ímpio, como são prósperos. Até que ele veio ao templo e viu o fim deles. Até que ele teve conhecimento que o fim deles era como a palha. Salomão não barganhava para as coisas de Deus. Versículo 10 diz assim: dá-me, pois, agora sabedoria e conhecimento para que possa entrar perante esse povo, pois quem poderia julgar esse povo tão grande como o Senhor tem colocado em minhas mãos, para governar, para administrar. Então, Salomão, ele sabia da bondade de Deus. Ele faz alianças com pessoas que poderiam agora trazer resultado para ele. Capítulo 2 de 2 Crônicas diz assim no versículo 8: manda-me também madeira de cedro, de cipreste e alguns do Líbano, porque bem sei que os teus servos sabem cortar madeira no Líbano, e eis que o meu servo estarão com teus servos. Isso para prepararem muita madeira para a casa que estou para fazer, há de ser grande e maravilhosa. E eis que os teus servos e os cortadores que cortarem a madeira, darei 20.000 coros de trigo malhados, 20.000 coros de cevada, 20.000 batos de vinho e 20.000 batos de azeite. E Irão, o rei de Tiro, respondeu por escrito, que enviou a Salomão, dizendo: porque o Senhor tem amado o seu povo e te constituiu sobre ele rei. Sabe por que Deus constituiu Salomão? Porque Deus amava o seu povo. Por que nós estamos passando tantas dificuldades no nosso país? Porque deixamos de amar a Deus. Deixamos de buscar a Deus. Deus diz: eu sou amado daqueles que me buscam. E eu amo os que de madrugada me buscam. Quando nós buscamos Deus de madrugada, Ele nos constitui seu povo. Salomão, ele não era rei porque ele desejou ser rei. Ele não venceu guerras para ser rei. Deus o constituiu. Porque o Senhor tem amado o seu povo e te constituiu sobre ele rei. Disse mais Irão: bendito seja o Senhor Deus de Israel, que fez os céus e a terra, o que deu ao rei Davi um filho sábio, de grande prudência e entendimento, que edifique casa ao Senhor e a casa para o seu reino. Um rei de Irão, ele reconhece a soberania de Deus através de Davi. O que o mundo tem que olhar para nós? Reconhecer Deus na nossa vida. O que o mundo, ao olhar para a igreja, tem que ver?
a sabedoria de Deus. Mas nós estamos buscando sermos iguais ao mundo. Nós estamos trazendo para dentro da igreja o mundo. Ah, meu filho precisa de show. Teu filho pode ir no show que quiser. Mas este lugar é uma sala de aula. Teu filho vai no show que quiser, como eu também vou. Eu gosto do show do Roberto Carlos. Já cheguei a viajar 1000 quilômetros para ir assistir um show. Porque era um sonho de jovem. E fui. Vai no show que quiser. Aqui é a casa de Deus. Aqui é lugar para você aprender a santidade. Aqui é lugar para você saber quem é Deus. E Deus vai te prosperar. Então, quando Irão olha para Salomão, diz: olha, você tem sabedoria. Abençoado é o teu pai, que te ensinou a ser sábio. Será que nós, pai, hoje estamos ouvindo essa palavra de Deus? Olha, teu filho é abençoado porque está aprendendo a ser sábio. Que igreja nós estamos apresentando aos nossos filhos? Que igreja nós estamos apresentando aos nossos jovens? Que sabedoria nós estamos apresentando aos nossos filhos? A grande maioria não quer saber de igreja. Porque nós ensinamos aos nossos filhos que igreja é lugar de fofoca, é lugar de intriga, é lugar de disputas. Ao invés de ensinar que este lugar é santo. Que neste lugar há sacerdotes. Que neste lugar há proféticos. Que neste lugar há apostólicos. E que aqui se aprende não a dançar, mas se aprende a santidade de Deus. Então nós temos que refazer os nossos conceitos, deixar a calculadora de lado e começar a usar um pouco a inteligência, usar a nossa mente. Nós estamos no mundo automático. Saia desse mundo automático e comece a buscar princípios de Deus. Por que a palavra dá tantas tipologias? Por que a palavra fala de ovelhas? Por que a palavra fala de sangue? Por que a palavra fala de árvores? Tipologias. Nós temos que nos aprofundar. Gostava muito de um pastor que ele dizia: para mim, igreja não era auditório. E eu sempre fui dessa linha. Igreja não é auditório. Igreja é sala de aula. Você tem que aprender, você tem que sentar, você tem que perguntar ao mestre: mestre, por que isso? Por que aquilo? Como que eu faço? Como eu não faço? Ainda que você não vai fazer o que o mestre fala, porque Jesus foi interpelado e muitos não fizeram o que Jesus ensinou. E a igreja está caminhando pelo mesmo processo. Quando havia pão, havia uma multidão. Mas quando Jesus sentava para ensinar, a grande maioria não gostava da palavra. E Jesus disse para Pedro: você quer ir embora também? Pode ir. Quem vai perder é você. Você quer ir, Pedro? Vai com eles. Até Jesus foi rejeitado quando trouxe ensinamento. Mas quando dava pão, havia pessoas com sacolas, que até Jesus ficou decepcionado. Vocês vêm atrás do que perece. Vocês vêm atrás com sacolas, buscar pão. Mas eu tenho algo maior para vos entregar. Então a igreja está passando por esse processo. Irão sabe que Deus está no controle. Sabe, Salomão não ficou barganhando: olha, os trabalhadores vão receber além daquilo que eles acham correto. Eu vou dar além. Ele sabia que precisava trabalhadores satisfeitos. Sabe o que Deus faz conosco, trabalhadores? Deus dá além do que pedimos. Eu digo, eu já fui empresário,
400 funcionários. Eu nunca tive uma vida tão abençoada como eu tenho em ser pastor. Ah, mas você tem muito dinheiro, então? Não. Eu tenho a alegria da salvação. Estou alegre porque Cristo me salvou. Não há dinheiro que pague isso. Esse entendimento de que você está no caminho certo, que você está contra tudo que o mundo pensa, ao lado avesso do mundo. O mundo diz, por que você não está no campo agora? Cadê teus amigos do campo? Encontrei um grande amigo, Jesus Cristo. Ele não falha. Ele está comigo todo momento. Deus é honrado na sua pureza, na sua sabedoria, na sua prudência, no seu entendimento. Que edifique casa ao Senhor e casa para o seu reino. Qual é a palavra de Irão? Olha, eu vejo que você está seguindo os passos do seu pai. Mas construa casa para Deus, porque você foi o único que Deus aprovou. Você não era capaz. Paulo diz, nós não éramos povo de Deus. Nós andávamos nas trevas, perdidos. Mas agora nós somos da família de Deus. Nós somos justificados pelo sangue de Jesus. Eu tudo posso em Deus que me fortalece. Ah, você não pode. E você diz para o diabo, eu posso, porque Jesus me justificou. Eu não era, mas agora eu sou. Agora eu posso construir um altar para Deus. Agora eu posso construir a minha casa para Deus. Então, edifique casa ao Senhor e a casa para o seu reino. Mas a casa para que você reine tem que ter cedro. Não deixe de fazer um telhado com cedro, com a purificação. Esteja nos fundamentos dos apóstolos e dos profetas. E use o melhor material que você tiver. Busque. Salomão não tinha tudo. E ele pede a Deus, me dá sabedoria e entendimento. Se você tiver sabedoria e entendimento, riquezas vêm. Prosperidade vem. Se você pedir a Deus sabedoria e entendimento, a tua casa será edificada, teu casamento será consertado, teus filhos serão edificados. Tudo isso depende, sabedoria. Mas onde as mulheres estão buscando sabedoria hoje? Com mulheres loucas. Onde os homens estão buscando sabedoria hoje? Com homens adúlteros. Sem entendimento. Volte para o Evangelho. Volte para a origem, fundamento dos apóstolos e dos profetas. Construa a tua casa em lugar firme e não em areia movediça, porque vem o vento e ela cai. Você crê nessa palavra? Se coloque de pé. Fale com o Senhor nessa manhã. Fale ao Senhor que você não quer ser uma pessoa rasa, que você quer sabedoria, que você quer entendimento, que você não vai ser levado por massas de manobras, por falsos entendimentos, falsos ensinamentos. Peça que o Senhor nesta manhã, Ele possa te direcionar, e que o cedro venha sobre a sua vida, sobre a sua casa. Apresente ao sacerdote. E ele vai ministrar a bênção sobre a sua casa. E ele vai declarar que a sua casa está limpa. Que a sua família está purificada. Ele vai declarar sobre as suas bênçãos. Multiplicação. Senhor meu Pai. Nesta manhã, Senhor, te pedimos. Que abra o nosso entendimento. Abra os nossos olhos. Tira as escamas dos nossos olhos, Pai. Nos santifica, nos purifica. Senhor, nos abençoa nessa manhã. Nos ensine, Senhor, a ensinar os nossos filhos.
Nos ensine, Senhor, a igreja que Tu és. Senhor, nos ensine a ir pelo caminho correto. Nos ensine a sair do engano, das artimanhas satânicas. Senhor, nos ensine, Senhor, a sair de lobos, de homens devoradores. Senhor, nos ensine nessa manhã. Toma o Teu grande povo na Tua mão, Pai. Senhor, dá a eles a sabedoria, dá a eles o entendimento. Senhor, dá a cada um de nós essa manhã, Pai, a unção do Teu Espírito Santo. Porque só o Teu Espírito Santo revela o profético e o apostólico, que tanto precisamos. É o que te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Quantos podem aplaudir o Senhor? Louvado seja o Senhor. Separa a tua oferta de gratidão ao Senhor.